Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu fiz um primeiro vídeo falando sobre o porquê que algumas Bíblias trazem alguns textos em colchetes ou parênteses, porque, na verdade, mesmo colocando aquela porção, eles estão cientes de que não se encontram nos manuscritos mais antigos, numa referência de uma forma mais específica a dois deles, que seria o Código Sinaíticos e também o Vaticanos. São codex, que a gente chama de código, e a gente observa que esses dois são os mais antigos e ainda os mais completos e bem preservados. Então, quando utiliza-se uma fonte onde não são esses dois, geralmente vai ter a ausência de alguns textos, de alguns versículos, quando não uma interpolação, ou ainda um enxerto, quando também a gente observa, vez ou outra, além do enxerto, uma omissão de determinadas porções, conforme a gente tem no Ocidente. Dito isto, quero compartilhar em tela o texto da Bíblia, que vai mostrar para vocês algumas diferenças, e agora eu quero falar sobre a questão da autenticidade da passagem, numa referência ao exemplo clássico, que é Marcos, capítulo 16, do versículo 9 até o 20. Muitos cristãos reconhecem que a declaração textual da conclusão de Marcos, e do versículo 9 até o 20, é fraca. Estou me referindo aos estudiosos que se debruçam sobre o assunto e vê se, de fato, aquela porção encontra-se nos textos mais antigos para que estejam alinhados com a mensagem conforme os originais. Acontece que os dois melhores manuscritos iniciais, porque são assim chamados, que são os sinaíticos e o vaticanos, não têm essa terminação final, conforme a gente vê em muitas Bíblias, como na imprensa bíblica brasileira, na Sociedade Bíblica do Brasil, entre outras mais, porque são textos que foram colocados posteriormente e não fazem parte daqueles mais antigos. Ora, se não estavam naqueles mais antigos, isso é um indício de que foi enxertado, ok? E a gente já apresentou no vídeo anterior que uma das razões é justamente a perda daquele restante, da conclusão do Evangelho de Marcos. Da mesma forma, algumas versões latinas e traduções, lá do quarto e do quinto século, a versão sinaítica, por exemplo, e alguns códices armenianos também não contêm. Então, a gente já tem essa informação adicional. Além de não estar no código no sinaítico, muito menos no vaticanos, também não consta nos manuscritos ou versões sinaíticas ou ainda nos códices armenianos. Lembrando que estes dois últimos são aproximadamente do século quarto e quinto, ok? Então, vamos raciocinar aqui de uma forma bem plausível, dentro da razoabilidade. No primeiro século, segundo, terceiro, quarto, até o quinto não constava os versículos 9 até o 20. Aí eu pergunto, por que foram enxertados, foram colocados? A resposta já foi dada aqui anteriormente. Porque a gente sabe, quando analisa os manuscritos antigos, que não fazia parte, literalmente, dos manuscritos originais, e por isso não constavam lá. Tanto é verdade que nós temos pelo menos quatro terminações finais do Evangelho de Marcos. Quando a gente vai ouvir a história e a história depõe, a gente vai observar que Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio, todos a omitiram. Eles não mencionam, em hipótese alguma, o versículo 9 até o 20. De fato, Eusébio disse que as cópias mais
acuradas por ele, conhecidas, e quase todas as cópias disponíveis terminavam com as palavras dizendo, porque temiam, conforme o versículo 8. Terminava, na época de Eusébio, aqui, ó, porque temiam. Eu citei, por exemplo, Clemente de Alexandria e Orígenes, um dos pais da igreja. Terminava aqui, porque temiam. Aí entra aquela pergunta: se não consta versículo 9 até o 20, isso naturalmente é um acréscimo. Não tem para onde correr. A questão é o seguinte: certo é certo e errado é errado. E o que é verdade vai continuar sendo verdadeiro. A gente pode, sim, ter essa grande estima por esse teor que foi, vou dizer assim, adicionado, versículo 9 até o 20. Mas a gente não pode fazer doutrina em cima disso, entendeu? Eu não desconsidero, porém, eu tenho essa informação, esses dados, e tomo cuidado para não fazer doutrina em cima dele. Vamos então aqui ver uma coisa relacionada ao manuscrito grego anterior ao quinto século. Nenhum, repito, nenhum, eu vou colocar um texto aqui em grego, e por isso que essa versão aqui em grego, ó, tem um colchetes, dois colchetes. Esses dois colchetes vai até o versículo 20, porque realmente não consta. Deixa eu ver aqui, até o versículo 20. Eu note que tem dois colchetes também no final, porque nesse texto grego está indicando que esses versos não constam nos antigos manuscritos, mais antigos. Mesmo assim, eles projetaram, eles introduziram, eles mantiveram esta porção, mesmo sabedores que não faziam parte. A Bíblia, ou a tradução, que não contém o versículo 9 e versículo 20, não é feita, editada por pessoas incrédulas, por pessoas que não têm temor a Deus. Pelo contrário, são pessoas altamente responsáveis, não levianas, e que decidem, uma questão de consciência, de juízo, não introduzir aquilo que até então não era conhecido. Até mais ou menos qual século? Até mais ou menos o quinto século. Repito, versículo 9 até o 20 não consta nos manuscritos até o quinto século. Primeiro, segundo, terceiro, 400, 500 anos depois, não havia essa introdução. Mas ainda assim, as editoras, ou né, revisores, tradutores, que colocam, que mantém esse texto ocidental, lembrando que é um entre quatro terminações finais, não existe esta apenas, para você ter uma ideia. Eu vou te perguntar, então, qual destas você vai escolher? Não é questão de par ou ímpar, é questão de análise textual. E nenhum manuscrito grego anterior ao quinto século a tem. Essa evidência externa de manuscritos favorece definitivamente a omissão da passagem, ainda que não seja bastante em si, porque é um texto relativamente pequeno. A omissão realmente cria uma certa dificuldade, porque, por exemplo, quando você termina, vou colocar em português para que você possa me acompanhar. Quando você termina, aqui está no português da Europa, isso, aqui usamos na Europa, vou tentar usar um português mais próximo do português do Brasil. Quando você termina o versículo 8 aqui, é traduzido da seguinte maneira: e saindo elas apressadamente, fugindo do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro. E nada diziam a ninguém porque temiam. Aqui termina porque temiam. No texto, nos manuscritos originais, como é que terminam o versículo 8? Com esse gar. Esse gar é literalmente pois. Então, se você for ler em português e uma boa tradução, sem nenhum tipo de omissão, sem nenhum tipo de tendência, ela vai ler mais ou menos da seguinte forma, conforme a gente colocou, não vou ser repetitivo, porque temiam, pois tem um gar aqui na frente.
Pois o quê? Espera-se, naturalmente, uma continuação, mas aquela porção não foi preservada, de alguma forma se perdeu. E é onde, séculos depois, pelo menos 5 séculos depois, houve pelo menos quatro terminações. E uma destas é esta aqui. Se você não sabe quais são as outras três, eu peço que você vá no link que está aqui na descrição e veja o vídeo, porque numa tradução literal, eu vou dando a tradução do que se encontra nos outros três manuscritos, conforme as diferentes terminações do Evangelho de Marcos. Quando a gente volta para o texto em português, você vai observar que o versículo 8 termina, embora aqui não constou o pois, mas existe na língua grega pois, porque temiam, pois, tem que dizer o motivo, e não nos é dito. Quando termina o versículo 8, o faz de uma forma muito abrupta, no sentido linguístico, dentro do grego koiné que é utilizado. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém porque temiam. Termina de forma abrupta, repentina, muito rápida mesmo. Espera-se algo no decorrer, mas isso não vem, isso não ocorre. Mas não é apenas uma questão linguística, mas de uma forma teológica. Teologicamente também é terminado de uma forma abrupta. Por isso, todo e qualquer estudioso, quando ele se depara com os textos, uma referência aos manuscritos, eles conseguem, de uma forma, uma análise linguística e também teológica, ver na mesma hora que tem alguma coisa faltando. Não tem como você fechar os olhos para esses dois elementos, o elemento teológico e o elemento linguístico. Um professor, inclusive, de seminário lá nos Estados Unidos, ele chegou a comentar o seguinte: a probabilidade transcritiva favorece o término abrupto. Se o término longo fosse original, seria difícil explicar a perda desses versículos em nossos principais manuscritos. Por outro lado, aceito o término abrupto como original. É fácil ver que havia uma sentida necessidade para suplementação. E houve suplementação. É isto que a gente precisa deixar claro. Houve uma suplementação. Há pelo menos, como eu disse, três terminações possíveis que se acham em vários manuscritos gregos. Os melhores manuscritos, que são os mais completos e mais antigos, terminam com o versículo 8. Outros contêm uma curta conclusão de cerca de 30 palavras. A maioria dos manuscritos posteriores inclui os versículos 9 a 20. Há ainda outros que têm tais versos com uma interpolação entre o versículo 14 e 15. E qual é a conclusão para essa evidência externa dos manuscritos? Temos que concordar com um estudioso chamado A.T. Robertson, um dos maiores especialistas na língua grega da época, um grande erudito em grego e gramático da geração passada, que disse assim: os fatos são muito complicados, porém, eles argumentam fortemente contra a genuidade dos versos 9 a 20 de Marcos 16. Sobre a base desse sustentáculo fraco de manuscrito, nenhuma doutrina deve ser edificada a respeito dessa passagem, o que eu já tinha dito anteriormente. Por essas informações, já que você tem esse conhecimento, você não pode fazer doutrina com base nestes textos. Porque a evidência interna sustenta a conclusão da evidência externa. A gente pode observar algumas diferenças
da passagem em questão. Para você ter uma ideia, dependendo, eu vou colocar aqui o português da Europa, só para você ter uma ideia. Dependendo dos manuscritos, e você não tem apenas um manuscrito, são inúmeros manuscritos. Esses manuscritos são cópias. Nós não temos os originais. Esta é a grande verdade. É porque algumas pessoas se apegam tanto e acham que nós temos os manuscritos originais. Nós não temos nenhum. Nós só temos cópias e cópias das cópias entre etc. Mas, como eu disse, tem dois deles, o Vaticano e o Sinaítico, que são dois mais antigos e mais bem preservados e conservados. A palavra traduzida semana no versículo 9, que nem essa aqui em português, em alguns manuscritos, tá, gente? Não é a mesma que no versículo de número 2 do mesmo capítulo, no grego. Semana, versículo 2, né? Não é a mesma. A afirmação do versículo 9, ó, que é esta aqui, ó. A afirmação do versículo 9 não tem lógica de ali constar, especialmente por ser feita depois do aparecimento dela na história, através do versículo 1. Por que está falando de Maria Madalena no versículo 9? Se já no versículo 1 falou de Maria Madalena. É uma repetição. Percebeu agora? Se você discorda da análise interna, da análise externa, é um problema seu. Até porque pode ser que você não tenha acesso aos manuscritos mais antigos, embora muitos deles são acessíveis. Nós temos muitas outras cópias. E talvez você não queira se envolver com isto porque dá trabalho, pesquisa, uma série de fatores. Mas a evidência interna também corrobora com a evidência externa. Porque, como eu disse, versículo 2 utiliza uma palavra a, uma palavra para semana, e no versículo 9, quando fala semana, utiliza uma outra palavra. No versículo 1, você tem informação de Maria Madalena, e você volta novamente no versículo, justamente o nove, que é esse enxerto, a mencionar novamente o nome dela. Você vai dizer assim, está sendo repetitivo, é isso mesmo. O leitor, a partir do versículo 8 em diante, espera que, em vão, que se diga algo nos versos da conclusão que explique bem o que se diz a respeito de Pedro no versículo 7. Quer ver uma coisa aqui? No versículo 7. Mas ide, dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai diante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. Aí você espera que, que após o versículo 8, fala que elas saíram, espera-se algo de Pedro. E aí? Mencionou Pedro, mas não disse nada? É que certamente o escritor, nos originais, ele escreveu alguma coisa, porque espera-se isso. Mas tudo que vai se encontrar é uma série uma forma assim, de generalidades. E, finalmente, lá no versículo 18, ainda que a matéria no versículo, na verdade, assim, ainda que a matéria no versículo 18, aqui, ó, que são aquele bloco de sinais, parte deles, porque outra parte está no versículo 17. Ainda que a matéria do versículo 18 concebivelmente poderia ser congruente com o lugar dado ao elemento milagroso do Evangelho, talvez seja mais acurado ver a trama de uma forma assim, como se encontra nos Evangelhos apócrifos. Porque quando você começa a comparar com os Evangelhos apócrifos, você vê isso. É uma temática que a gente chama de traumatúrgico. Além disto, quando você vai para o texto grego, esse versículo aqui, ó, que está em colchete, 9 até o 20,
Só essa porção. Um certo estudioso encontrou algumas diferenças linguísticas quando foi escrito, de acordo com o que nós temos em, em tela. Há 109 palavras diferentes e dessas, 11 palavras e duas frases não ocorrem em nenhuma outra parte desse evangelho. Já se deu conta disso? Você lê em grego, capítulo 1 até o 16, versículo 8. E você vai encontrar 109 palavras diferentes e 11 palavras e duas frases inteiras que não vai ocorrer em nenhuma parte do Evangelho de Marcos, no restante. Algumas palavras, eu posso até citar aqui, ekeinos, não menciona. Poreumai, também não menciona. Tois met autu, genomenos, também não menciona. Teaomai, apistel, não tem estas palavras que estão aqui nesse destaque em grego, no restante dos capítulos, que são anteriores, do capítulo 16, versículo 8, até o capítulo 1 não existem. Só aqui. Isso já é mais um indício de que este texto é, na verdade, um enxerto, para tentar, de alguma forma, preencher aquilo que estava no vazio. É uma tentativa. Mas existem mais palavras. Metatauta, histeron, blapton, sinerguntos, ebaon e epacoloten. São 11 palavras que encontram-se aqui, do versículo 9 até o 20, e que jamais tem uma ocorrência nos capítulos anteriores. Já chama atenção. É um elemento a ser observado, não apenas do viés teológico, mas também linguístico. E a minha ideia daqui para frente é tratar algumas questões textuais, a crítica textual também. O cantil de reflexão teológica, muito mais do que ficar reproduzindo teologia, é um local de muito mais do que reproduzir, é de produzir teologia, é de fazer com que haja uma crítica. E quando eu falo crítica, é no sentido de investigação, tá? Não é uma crítica ácida, destrutiva, pelo contrário, é mostrar como de fato as coisas são. E diante dessa evidência externa e interna tão forte contra o conceito de que os versos 9 a 20 seriam da autoria de Marcos, é difícil compreender que alguns estudiosos concordam com a conclusão do antigo comentário de Púlpito, que é inglês, quando diz assim: no todo, a evidência quanto à genuidade e autenticidade desta passagem parece ser irresistível. Parece não, é de fato irresistível. A gente não tem como, e nenhum erudito moderno, no grego, diria que a evidência em favor da inclusão dos versículos 9 a 20 é irresistível. E por que um autor pentecostal, Bloomberg, fez uma declaração tão corajosa? Ele disse que parece ser irresistível, mas não é. Um autor, na época, por mais que demonstre uma certa espiritualidade, ele joga para a multidão, porque a multidão desconhece os pormenores, estes que eu estou colocando aqui, acha que desde que o mundo é mundo, isto é, desde que começou a redação dos manuscritos, tá as mesmíssimas palavras ali, e vão jurar de pé juntos e vão morrer convictos de que constava nos manuscritos originais, quando na verdade não estão nos manuscritos mais antigos.
E até o século V, nós não tínhamos esta terminação como nós temos. E, ademais, temos umas outras três terminações. Existem as evidências internas e externas. E por que algumas pessoas fariam uma declaração tão corajosa como Brumback? Porque ele acreditava que uma versão chamada versão autorizada era mais digna de confiança de todas as versões e que mais se aproxima do original que qualquer coisa que temos hoje em dia. Em resumo, Brumback, ele acreditava que essa versão autorizada, que ele tinha conhecimento na época, era mais confiável, era mais próximo dos originais e constava esses versículos. Mas esta versão que ele se baseava, se pautava, pasme, era de qual época? Era de 1611. Ora, se a versão autorizada de 1611 continha como explicar que é dos séculos anteriores, séculos e séculos anteriores, cerca de 1100 anos antes, não havia esta mesma porção. Como explicar? Até o século V não tinha. E como que a pessoa vai se basear numa versão de 1611? Ah, porque esta aqui é a que está de acordo com os originais. Ah, é? A de 16 séculos depois? Infelizmente, algumas pessoas são tendenciosas. Uma questão pessoal, denominacional, e há um resquício de desonestidade intelectual e só nega informações e apresenta o seu ponto de vista como se fosse verdadeiro. É como se a gente dissesse que a única versão, vou dizer assim, realmente mais próxima dos originais seria a João Ferreira de Almeida. Mas teve muitas outras versões, traduções de Figueiredo, do Matos, e isso estou falando no âmbito brasileiro, sem falar pelo mundo afora. Mas é questão de opinião? Opinião, cada um tem a sua, mas não é bem isto. Então, a opinião é até digna de elogio, porém ele mantinha o Brubeck à custa de desprezar o texto grego e as descobertas dos eruditos gregos. A pessoa ignora as descobertas feitas por estudiosos, ignora e despreza os próprios manuscritos anteriores até o quinto século e vai querer se basear num manuscrito, neste final, no 9 até o 20, para afirmar que é parte do original, é forçoso demais, não tem como colocar a goela abaixo. E, finalmente, quando a gente analisa, a impressão que a gente tem de Brumbeck é que ele teve que sustentar tenazmente a integridade do término de Marcos para justificar o seu ponto de vista, para mostrar que a chamada glossolalia fazia parte da grande comissão e de que o fenômeno devia ser parte permanente da igreja e da vida pessoal. Ou seja, ele era da Assembleia de Deus e, como tal, ele queria, vou dizer assim, forçar um texto que não constava nos manuscritos originais a dizer e a tentar validar o fato das pessoas saírem falando novas línguas. Mas acontece que Brumbeck, ele sabia muito bem que a expressão novas línguas, em Marcos, conforme a gente vê no versículo 17, versículo 18, tem um bloco de sinais, não se refere a línguas angelicais, não são línguas dos anjos, tampouco línguas estranhas, no sentido de ser línguas incompreensíveis ou ininteligíveis. Pelo contrário, são línguas usualmente faladas, conhecidas, ainda que sejam, vou dizer assim, novas para os falantes, mas línguas usualmente faladas. Dito de outra forma, trata-se de novas línguas no sentido de
línguas estrangeiras, idiomas humanos, conforme, inclusive, nós temos no relato de Atos capítulo 2. Porque em Atos capítulo 2 não foram falados língua dos anjos, muito menos línguas estranhas, conforme as línguas atuais que nós ouvimos. Pelo contrário, foram idiomas reais, línguas identificadas, línguas conhecidas, e foram concedidas de forma miraculosa da parte do Espírito Santo de Deus. De modo que as pessoas ali representadas naquela multidão, das nacionalidades, puderam ouvir falar das grandezas de Deus. É onde John Stott vai dizer que houve, nesse fenômeno das línguas, ao serem pronunciadas e, por sua vez, entendidas, compreendidas. E por que foram compreendidas e entendidas? Porque falavam em línguas nativas, línguas reais, idiomas estrangeiros. E por conta disto, houve o que ele chama de universalidade do evangelho. O evangelho não era pronunciado na língua hebraica, na língua tida como sagrada. O evangelho era pronunciada e enunciada nas línguas ali representadas, demonstrando assim essa universalidade do evangelho. O evangelho não é apenas para um grupo étnico, são para todas as etnias. Esta é a conclusão que nós temos. Então, quando Brumbeck ele fala sobre a sua fala sobre este texto da versão autorizada de 1611, ele quer legitimar uma prática no seu arraial religioso. Ele quer sustentar. E ele usa todos os expedientes e até mesmo por uma postura totalmente tendenciosa, chega a ignorar, quando não desprezar, os manuscritos mais antigos, as evidências internas e externas. A posição doutrinária dele, no caso, determinou definitivamente a sua aceitação da passagem. E isto é ser tendencioso, mas não é erudição. Existem eruditos que contribuem bastante para o debate na chamada crítica textual. A atitude correta para com essa passagem que vocês têm aqui, qual é? Tanto da parte dos que são favoráveis ou são advogados da grossolalia, como da parte dos seus oponentes, deveriam ser a de A.T. Robertson. Diante da grande dúvida quanto à genuidade desses versículos, e quase uma prova conclusiva contra eles, na minha opinião, é pouco sábio, continua o Robertson, tomar esses versículos como base de doutrina ou de prática, a não ser que seja sustentado tal doutrina por outras partes genuínas do Novo Testamento. Então, você pode sustentar uma doutrina com outros textos? Claro que pode. Mas não se arvora e, de uma forma arbitrária, utiliza este para tentar provar. Mas, ainda assim, repito, esse texto aqui, para os que são falantes da chamada glossolalia moderna, eles não podem dizer que são as mesmas coisas do fenômeno atual. Não é. Aqui, ainda, trata-se de línguas estrangeiras, usualmente conhecidas, faladas por grupos em algum lugar, mas desconhecida para aqueles falantes. E por isso aquelas pessoas falarão novas línguas desconhecidas para eles, que foram concedidas pelo Espírito Santo, mas que são línguas inteligíveis, isto é, compreensíveis, está na categoria de idiomas humanos. É isso que a Bíblia diz. Portanto, e eu quero aqui terminar, esse vídeo acabou sendo mais extenso do que eu imaginava, mas se faz necessário, é insustentável edificar uma doutrina sobre essa passagem. A passagem de Marcos pode ser parte genuína do Evangelho de Marcos. Porém, enquanto não tiver a maior evidência a respeito, ela não deve ser usada para sustentar qualquer posição doutrinária. Porque, como eu disse, existem 4 terminações. Com qual delas você vai ficar? Não é questão de para o ímpar. Se você opta em ficar com essa daqui,
que fique. Mas o que você vai fazer agora com a informação de que existem outros três finais possíveis no, em redor do mundo? Ignorar o fato ou passar a pesquisar? E esta é a proposta do Cantinho Teológico. Eu espero que você saiba que, nesse quesito interpretação, tradução, manuscritos, ainda há muito trabalho para os estudiosos. E não é para a gente desocupada, não. É para a gente que levanta vários elementos e observa e faz avaliação tanto externa do texto e interna. Esses são chamados de críticos porque são investigadores e, portanto, estão na categoria de crítica textual e crítica, né? A crítica textual é a chamada alta crítica e a baixa crítica. Uma vai analisar essa porção externa, esse elemento externo, e vai buscar evidências externas para corroborar, comprovar, em busca da verdade sempre e acima de tudo, e tem essa análise interna que é feita por outro grupo da chamada crítica textual. A crítica textual existe para apontar e oferecer aquilo que de fato é verdadeiro e não se ater a opiniões que vão mudando de tempo em tempo. Porque, de acordo com o espírito da época, até as nossas opiniões sobre determinados assuntos vão mudando. A gente tinha uma opinião a respeito de uma coisa, passado 10, 20, 30, 40 anos, nós temos uma outra opinião. E não pensamos da mesma maneira porque nós não somos os mesmos. Mas um trabalho sério, criterioso, sistemático, árduo, como o da crítica textual, oferece muitas explicações e soluções e ainda só tem um interesse, a verdade escriturística. Que nós possamos ficar com essas informações. Eu vou fazer um terceiro vídeo sobre agora o bloco de sinais. Já fiz, tem um vídeo anterior que fala, a ênfase é sobre falarão novas línguas, mas você pode aguardar que eu farei muito em breve alguns elementos colocando sobre Marcos 16, versículo 19 e 20, dentro do contexto e considerando esse texto numa boa, de uma forma conforme nós ocidentais recebemos, mas ciente de que nós temos outras três terminações possíveis do Evangelho de Marcos. Que Deus o abençoe e que você possa continuar firme nessa caminhada do estudo e que possa passar do estudo para a pesquisa. Porque coisa boa é estudar, aprender, assimilar a palavra de Deus e coisa boa também é fazer a pesquisa. E a gente sabe que pesquisa dá trabalho, porque a gente tem que fazer várias comparações, tem que ter uma noçãozinha do grego, tem que ter humildade para aprender, para ouvir o outro e sem retrucar. E tudo depois você tem que argumentar. Dentro da crítica textual, dentro de uma exegese, você precisa argumentar. Não basta simplesmente dizer assim, ah, eu discordo. Discorda de quê? Com base em quê? Ah, discordo porque eu acho que não é bem assim. E daí? Já diziam os antigos, contra fatos não há argumentos. Que Deus o abençoe. Fique com Deus.